Ao vivo e a cores mais uma vez. Vamos entrando. Esperar o Caio entrar aqui. Hoje nós iremos falar sobre RPG, Pilates, postura, tudo o que você precisa saber. Caio já entrou. Oi, Kellerman. Deixa eu convidar o Caio aqui. Caio, pede convite aí que eu não tô sabendo te convidar. Kellerman, tá conseguindo me ouvir? Hello, good night. Hello, nice people. Olha minha Ha- blusa. Be Olha express. só. How are you? I'm fine. And Let's you? go, baby. Let's go. Vamos ver Galera, quem tá aí. quem estiver aqui já encaminha para quem você sabe que tá desesperado, sem saber o que fazer. Se faz pilates, se não faz, se faz RPG, se não faz, oxi. Se tem aquela cartinha, 20 sessões de RPG. E aí, tá me Caio, escutando bem? tô escutando bem. Tá, sua tela ficou preta pra mim. Pronto, beleza, vamos nessa. Vamos Segui- nessa. Seguir Eu o velho começo, roteirinho. Por favor, deixei primeiras damas. Caio, se apresente. Ei, brincadeira. Gente, pra gente começar falando sobre RPG, Pilates, postura, a gente tem que começar da problemática, né? Que a maioria das pessoas procuram RPG, Pilates, corrigir postura, etc. Quando tem alguma dor, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, uma das, né? Quando estão com dor na coluna, eu preciso corrigir minha postura. E aí, nessa de corrigir minha postura, geralmente as pessoas procuram de imediato algum médico, algum ortopedista, e às vezes isso é reforçado por eles, né? Ah, não encontro nada além do modelo biomédico, e aí, ó, é sua postura, sua escoliose, você precisa fazer pilates, você precisa fazer RPG, passa aqui 20, 30 sessões, e depois volte comigo aqui para um retorno, né? Então, é onde as pessoas às vezes vão para fazer o método que foi indicado pelo médico e às vezes, na grande maioria das vezes, não é resolvido, a dor volta e aí se torna uma grande chance de virar uma dor crônica e a pessoa ficar desesperada porque, poxa, mas eu ajeitei a postura, estou me esforçando no trabalho para sentar certo, estou me esforçando em casa para sentar certo, para manter tudo na postura aqui, elegante, e a dor continua a mesma ou até pior, né? Então a gente parte dessa problemática aí que quando envolve dor, né? O que tu acha, Caio? Isso aí, é muito bom. Essa questão da dor na coluna tem uma justificativa única, né? Como fraqueza muscular, vamos fortalecendo o Pilates. Postura encurvada, vamos deixar essa postura muito bem elegante para melhorar. Bailarinas sofrem com isso todos os dias, né? Com esse mito da postura, que para performar é até aceitável, mas o negócio é que tudo isso é transferido para o dia a dia, né? E quando isso é transferido para o dia a dia, a gente precisa entender que o médico não é o profissional ideal para te indicar o que você tem que fazer na fisioterapia, né? Tanto Pilates como RPG, como isostretching ou qualquer modalidade terapêutica, ela é, vamos dizer, propriedade intelectual da fisioterapia. E quando o médico diz o que você tem que fazer na fisioterapia, ele está atirando para todos os lados, ele não está sendo sniper. Então ele precisa
atirar não na causa da dor do paciente, né? Mas atirar nas influências principais que fazem essa dor ficar, se originar, se perpetuar e às vezes até se amplificar. Então, o paciente que procura o médico para falar, para buscar um tratamento fisioterapêutico, ele já está começando errado. E o que segue a recomendação do médico está começando ainda mais errado, se é que é possível errar tanto numa mesma condição, né? A gente sabe que é possível porque tem paciente aí que já fizeram 11 cirurgias e ainda continuam com dor. Então, a gente está aqui para desmistificar isso aí. A gente luta também com uma parte do sistema quando fala sobre isso, né? Porque uma vez conversando com dois amigos médicos, e eles falaram, Sara, mas para plano de saúde a gente precisa colocar, né? Então, é complicado também, porque o paciente que ele paga um plano de saúde caro, que ele não tem conhecimento disso, ele acha que fazer tudo e mais um pouco é ser bem assistido, né? Ele acha que se ele fizer pilates, se ele fizer RPG, se ele fizer uma ressonância, é ele usufruindo do plano de saúde que ele está pagando caro. Às vezes fica até chateado se o médico não pede para ele fazer alguma coisa. E a gente luta tanto para educar esses pacientes quanto contra, digamos assim, né, o sistema, né? Porque tem essas regras que batem totalmente de encontro ao que a gente precisa de fato fazer para ser resolutivo, né? Eu brinco que existe uma cultura do fazer, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, seja médico, fisioterapeuta ou psicólogo, é como se a gente tivesse um anjinho e um diabinho em cada orelha, né? E o anjinho tá falando que tá suficiente ali, parou, chega, a partir daqui é o próximo profissional. E o diabinho tá ali, não, vai, orienta o que é que ele tem que fazer. Você vai sair dessa consulta sem fazer nada com o paciente. Eu posso transferir muito para a nossa prática clínica como fisioterapeuta, Sara, é que muitos fisioterapeutas acham inadmissível o paciente sair da consulta sem tocar, sem deixar ele tocar no paciente, né? Eu tenho que colocar a mão de alguma forma para ele sair daqui com a impressão que, nossa, eu tirei a dor daquele paciente. E o paciente saindo com essa impressão tem uma série de consequências não intencionais que podem colaborar para que uma dor que surgiu há 2 semanas acabe ou se perpetue para uma dor que está acompanhando o paciente há 2 anos, há 3 anos, há 15 anos. Como eu já atendi paciente com enxaqueca que tinha 15 anos de sofrimento e só precisava ser colocado de cabeça para baixo para acabar com o problema, né? Então, isso é muito importante, né? Essa cartinha de indicação médica, o maior erro que o paciente pode cometer, infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Porque, e a gente fala assim, porque quando a gente recebe essa caixinha, que a gente olha a conduta, ou são condutas totalmente inadequadas para o paciente, ou são condutas de 1900 e bolinha, né? Alongamento, fortalecimento e que coisas que a gente já sabe que caiu por terra, que não se adequa ao caso do paciente e muitas vezes vem sendo analisado só no modelo biomédico, né? Dor e lesão, dor e lesão, dor e lesão. Não é visto o contexto do paciente, de vida, de trabalho, etc. E aí é onde a gente fala que toda dor crônica já foi aguda, né? Tem uma dor aguda que não é bem gerenciada, tende a virar uma bombinha relógio. Exatamente. E ó que interessante, você falou em conduta inadequada, né? Quantos, quantas receitinhas a gente já não recebeu? O paciente chega e coloca a receitinha na mesa aqui pra gente, fala, ó, o médico mandou fazer fortalecimento do aparelho extensor com fisioterapia analgésica, com ultrassom TENS infravermelho, mais alongamento da cadeia posterior. Cara, o paciente não tem a dimensão de qual o tamanho da atrocidade que aquele papelzinho escrito Realmente. tá cometendo com a própria condição de saúde dele, né? E a analogia que eu faço para você que é leigo, seja você que está no Pará ou que está aqui em Salvador, é o seguinte: você começou a ter uma inflamação na córnea, você começou a perder a acuidade visual. E aí, eu sou fisioterapeuta, eu entendo de oftalmologia em fisioterapia, mas eu não entendo de cirurgia.
Associado a essa inflamação na córnea, você começou a ter pterígio, uma espécie de cárneo no globo ocular, que é uma condição cirúrgica. E essas condições somadas podem tirar sua qualidade de vida e talvez te levar à cegueira. Aí você tem dois caminhos: ir no médico oftalmologista e fazer a cirurgia com um corte extremamente preciso, preciso ao ponto de não lesionar o seu nervo oculomotor e você ter perda definitiva da acuidade visual, ou um corte com um açougueiro que está ali dizendo, olha, o que você tem que fazer é uma cirurgia do pterígio para tratar essa inflamação na sua córnea. Vamos lá, eu faço, custa X mil reais. Você vê que o médico cobra 10 vezes mais e o açougueiro cobra 100 vezes menos, vamos dizer. A matemática foi equivocada aí, eu sei, mas a analogia é precisa para você entender que, porra, o açougueiro não sabe nada a respeito disso. E quando você segue o que o médico disse para você fazer, é muito comum também o paciente chegar com hérnia de disco extrusa, recomendado Pilates, RPG e hidroterapia. Aí o cara vai lá e gosta da hidro. Ele fica bem durante o tratamento, quando termina o tratamento volta tudo. Aí eu brinco, né? É o que você está fazendo, uma cirurgia no olho com açougueiro. O médico disse que era hidro, você foi procurar hidro. Você não é peixe, você não vai viver sobre a água. Quando você sair da piscina, a carga gravitacional vai estar toda lá na sua coluna, fazendo a mesma carga que o médico falou para você evitar. Então são coisas que a gente não consegue entender, mas estamos aí para Sim. explicar. E tem aí entra um medo gigantesco com relação a impacto, né? Ai, meu Deus, impacto e eu não posso agachar, eu não posso pular e de repente a pessoa parou de fazer tudo. Esses dias um paciente falou pra mim assim, Sara, eu parei de correr na rua, agora só corro na esteira. Eu falei, e tu acha que tem diferença? Tem, porque na esteira e tal. Eu falei, cara, não tem diferença. Já tem estudos provando que se você for correr na esteira estressado, vai doer. Se você for correr estressado na rua, vai doer. Se você for correr na rua se sentindo bem, porque tem vento na cara, gosta de ver a paisagem, ó. E se for a mesma coisa na esteira, então a diferença é quase zero. Só que aí, às vezes, é tão colocado de forma tão assim, um terrorismo tão grande que a pessoa ou quer ficar só na hidro, né? Ou quer ficar fazendo coisas que ela acha que não tem impacto, mas que na verdade está só contribuindo para essa dor continuar ali. Então é complicado. E quando a gente fala sobre isso, não é desmerecendo o papel do médico, o papel de outro profissional. É porque, como o Caio falou, o paciente com dor na coluna, que ele já começa pelo médico, já começa errado. Porque o que é errado que a gente quer falar? Cada profissional tem suas ferramentas, né? Então, o profissional para devolver função é o fisioterapeuta, né? E quase sempre, mais de 90% dos casos em que os pacientes estão assim, eles precisam de movimento e não de remédio, e não de cirurgia, e não de corticoides, e não de antidepressivos. Então você começa ali já pelo caminho torto, digamos assim, né? Já começa na metade de um atalho que vai te levar para um caminho bem, bem difícil, né? Então, se você. Sara, mas e se eu for no fisioterapeuta, se eu for em vocês e eu precisar de um médico? A gente vai saber e a gente vai ser o primeiro a te indicar, a te dividir com outro profissional, né? Tanto é que a gente encaminha para psicólogo, para médicos, para médico especialista em dor. Olha, seu caso é para um especialista em dor. Seu caso é para um especialista em joelho, então a gente não vai te deixar só com a gente ali restrito. A gente vai saber a hora de te indicar, né? E é interessante também, assim, a gente vai pular sempre o roteiro, porque cada vez que você vai Sim. falando, vai trazendo à tona vários insights que a gente vive aqui no dia a dia, né? Atendendo o paciente no dia a dia. Então, um paciente, por exemplo, acabou de mandar na recepção lá que está com a dúvida, que está com a dor meio forte no joelho, se ele deve ir para academia hoje ou não. E a verdade é que essa resposta é o corpo dele que vai dar. A gente tenta tirar o paciente de um comportamento de evitação para enfrentamento. Ele precisa se submeter à academia para perceber se ele faz o movimento e fica pior depois. Para ele saber que aquele movimento, não a academia, somente aquele movimento, ele está fazendo mal momentaneamente para ele.
Porque ele pode perceber também que ele, tô com medo de fazer stiff, tô com medo de fazer afundo, tô com medo de fazer agachamento. Só que ele faz o agachamento, a dor até piora, mas assim que ele termina, a dor volta para a linha de base. Ou então ele faz o agachamento, a dor que ele estava antes de chegar na academia começa a diminuir e fica melhor. Tudo depende da aceitação que o paciente vai ter diante do exercício, né? E, Exatamente. e como você estava falando dessa questão de impacto, eu gosto sempre de ressaltar um paper que foi publicado na Scientific Reports, que é uma revista derivada da Nature, mostrando que quando se compara discos intervertebrais da coluna em pacientes que correm versus que não correm, seja caminhada rápida ou corrida, o disco intervertebral ele tem uma qualidade maior em quem é ativo fisicamente. Então, parece que essa questão de impacto realmente é um mito. E para falar da nossa realidade também, ontem eu tive um episódio de dor lombar central. É, Ai, meu central assimétrica esquerda. O que eu estava fazendo? Dando banho em Amora. Amora, para quem não sabe, é minha nova doguinha de 4 meses. E ela tá dando um trabalho surreal dentro de casa. Só que eu parei e, com o conhecimento que eu tenho, eu analisei o contexto. E dentro do contexto, estava sobre forte estresse emocional por causa de situação familiar. Então, Caio, quantas vezes você já deu banho em Amora e não sentiu dor? O que está Deus. diferente hoje? Pronto. Então, se eu não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, provavelmente eu sairia de casa, iria para emergência, perderia minha noite, tomaria medicação, sobrecarregaria meu estômago e não trataria as influências, causas principais da minha dor. E Sim. aí mascararia o sintoma. E Sara, desculpe me alongar, mas Não, só para mas tá ótimo. finalizando esse raciocínio, pense que faz todo sentido que alguém te diga, nossa, tá inflamado. Faz todo sentido, você tá com dor. Você quer uma explicação para sua dor. E a explicação mais fácil de se entender é, porra, tá inflamado, tá lesionado, você tem uma doença. É super coerente. E eu entendo que os pacientes acreditem nisso. Só que a gente precisa entender que fisiologicamente a inflamação é um processo necessário para o reparo tecidual, é através da inflamação que todos aqueles macrófagos vão lá englobar aquela célula danificada para que colágeno, elastina, colágeno tipo 3 seja depositado ali. E aquele disco que está herniado comece a regredir. Para quem não sabe, regressões espontâneas de hérnia acontecem de 70 a 96%, e quanto maior é a hérnia, maior é a chance de reabsorção. Com a história natural, o tratamento conservador. Então, se você pensa que a inflamação é necessária e que você toma o anti-inflamatório, aí a gente compara também, né? O paciente que tem dor nas costas e divide em dois grupos. Um vai para a ressonância e o outro não vai. Quem se recupera mais rápido? Quem não fez a ressonância. Um vai para o anti-inflamatório e o outro não vai. Quem se recupera mais rápido? Quem não foi para o anti-inflamatório. Então, a gente precisa fazer o spreading dessas informações, né? Porque existe uma Dona Maria lá no interior de Cabral de Judas que está indo para mais uma cirurgia de pescoço, porque disseram para ela que está inflamado, que a hérnia está extrusa e por aí vai. Enfim, mas o assunto é Pilates e RPG, apesar de ser aplicado. Mas a gente precisa falar sobre isso mesmo, porque até quando o paciente chega no Pilates, ele já fez toda essa triagem aí errada, né? Então, quanto mais conhecimento, um amigo do Cross também descobriu uma hernia extrusa e ficou desesperado. Ele falou, Sara, eu saí meio bêbado da consulta com o ortopedista. Eu saí Nossa. assim tão transtornado. Ele saiu do grupo do Cross. Ele foi direto na farmácia comprar os remédios. Ele disse que olhava pra ressonância, ele ficava desesperado. Ele falou assim, Sara, eu fiquei deprê do tanto que ele me falou. Falou que era ele falou que ele disse que o médico falou que era um milagre ele estar em pé. Que daquele jeito ele estaria numa cadeira de rodas em breve. E aí ele vai ser pai daqui a alguns meses. E tem 26 anos. Ele falou, Sara, como é que eu vou ser um cara que eu não consigo pegar meu filho no colo? Aí eu falei, puta merda. Ou seja, fez uma cascata. Esses dias ele falou, Sara, me ligou. Sara, tô desesperado, tô sentindo dor. Aí eu falei, e aí? O que eu faço? Falei, uai. Aí ele sumiu, né?
Aí quando ele voltou, ele falou, Sara, desculpa não ter te respondido. Eu fui bater 10 capazes, que eu vivo postando, né? Eu lembrei de ti, fui caminhar. E agora a dor passou. Eu acho que era tudo na minha cabeça. Ele mesmo chegou à conclusão, sabe? E aí a gente foi conversando tudo. Ele falou, cara, eu tava pior sem o cross. E ele chegou a fazer algumas sessões de choquinho e tudo no plano indicado pelo médico. E ele falou que tava muito pior fazendo isso. Então, ele escolheu. Eu até falei pra ele, falei, olha, tu me valoriza, porque eu te avisei, tu não quis me ouvir. Mas a opinião médica, ela é tão forte a ponto de silenciar a nossa, né? Então, às vezes, a gente fala diferente do médico e não é porque um é melhor do que o outro, mas um vivencia muito melhor do que o outro. Eu tenho um amigo psiquiatra em São Paulo, ele falou, amiga, como eu queria você numa sala específica nos meus plantões, porque eu sou psiquiatra e eu quero atender ideação suicida, eu não quero atender dor lombar. Eu quero atender gente em surto psicótico, eu não quero atender dor lombar. E se você estivesse lá, eu não precisaria, entre aspas, perder tempo com isso, né? Eu estaria ajudando quem realmente precisa. Então, é mais ou menos isso. Dada a magnitude do problema, ideação suicida versus do lombar, qual é o mais arriscado? Você acha que o cara estudou para quê? Né? O cara está recebendo um paciente que está refratário ao antidepressivo, a opioide, a ansiolítico, a indutor de sono, com dor lombar cronificada por informações equivocadas. Então, agora é engraçado porque, cara, eu acho que está dando microfonia. Quando eu estiver falando, clica no microfone e vice-versa. Obrigado. Sabe o que é engraçado? O engraçado é que as pessoas insistem em continuar não escutando os seus corpos. Para ver o relato que você acabou de falar. Nossa, eu estava muito melhor no cross. Fui no médico, minha hérnia está esmagada. Você teria que ser cadeirante. Olha quanta informação negativa e como isso muda o fluxo de pensamento de um paciente com dor crônica. Parou nesse ponto no tempo, ele foi para fisioterapia, alongamento, choquinho, calorzinho. Nossa, eu estou muito pior. Cara, eu entendo que você acredite no médico. Eu entendo que na sua cabeça existe uma hierarquia de profissionais de saúde, onde o médico sabe mais que todo mundo. Eu entendo isso. A medicina é muito mais antiga do que a fisioterapia. Eu respeito isso. Só que o que acontece? O seu corpo tá te falando uma coisa e o médico tá te falando outra. Quem é que você vai ouvir? Simples assim. E é engraçado que quando a gente faz essa reflexão com os pacientes aqui, dentro daquela fase que a gente chama de make sense of pain, cara, é paciente dando risada sozinho das coisas que ele mesmo nos fala. Isso é muito engraçado. Exatamente. E foi assim que esse meu amigo ficou. Ah, eu vou te valorizar e tal. Eu falei, valorize, porque tem gente que me paga pra ouvir isso, viu, bonitinho? Eu falei pra ele, na próxima eu vou te cobrar consulta. E aí agora finalizando essa parte, né? No roteirinho eu coloquei aqui, pra gente ver, explicar pro pessoal o que que é RPG, o que que é Pilates, porque muitas pessoas ficam buscando a técnica milagrosa, né? Que o médico falou, não, olha, que vai dar jeito, vai ser o terapia de ondas de choque, vai ser RPG, vai ser isso aqui. E a pessoa fica desesperada a ponto de, às vezes, olhar mandar pra gente uma foto, por exemplo, na central de agendamento e falar assim, olha, eu preciso disso. E aí, quanto que fica isso? Só que, e às vezes a gente não tem a oportunidade de explicar para você que aquilo ali não vai resolver o seu problema. Porque você precisa se consultar para a gente conseguir te avaliar, para você entender qual é o processo. Então, isso dificulta, inclusive, a melhora, porque não vai ser no WhatsApp que a gente vai conseguir explicar o que vai dar certo para você. Porque precisa olhar todo um contexto, né? Então, muitos pacientes procuram a técnica sem antes saber o que aquilo ali faz. Então, a gente tem que RPG significa reeducação postural global, né? E a gente vai ter ali no RPG alguns exercícios, a maioria estáticos, né? Onde o paciente fica numa posição ali por determinado tempo, porque entende-se que
um ombro mais alto do que o outro, é preciso corrigir. Ah, eu tenho uma cabeça que ela é um pouquinho mais assim, um quadril mais para um lado, mais para o outro. E é visto muito com a estética do corpo do paciente, né? Ah, eu tô com esse ombro, eu tenho uma dor aqui, eu não gosto desse ombro assim. Então eu preciso corrigir, você vai ficar nessa postura aqui. Só que até que ponto isso vai ser benéfico para você? Ah, mas eu gosto de ser reto. E reto, eu entendo que reto eu não vou sentir dor, mas isso não faz sentido. A gente foi treinado para acreditar nisso, né? Quando eu era criança, meu pai falava: menina, senta direito. A gente foi treinado para ficar aqui e, como o Caio mesmo gosta de falar, nós mulheres temos uma pressão social muito grande quando se fala de postura. Porque se eu sento relaxada, aparece a pochete. Mulher que tem pochete é isso e aquilo outro. Eu mesmo detesto minha pochete. Aí, se eu sento relaxada aqui, tô com preguiça. Esses dias eu atendi uma música, ela falou: sabe, se eu sento relaxada no trabalho, eu sou vista como preguiçosa. Ela trabalha numa empresa muito grande aqui. Aí a pessoa começa a se forçar para ficar aqui. E à medida que você força para ficar aqui, você vai ficando cada vez mais tenso, porque não, isso aqui não é natural. E isso daqui também não é saudável, né? A gente ficar muitas horas aqui também não vai ser saudável. Então, tem pacientes que a gente atende que a gente precisa, inclusive, ensinar a pessoa a relaxar. E às vezes a pessoa não consegue. É um trabalho árduo ensinar a pessoa a relaxar. Do tanto que ela está condicionada a ficar dura aqui. Às vezes porque aprendeu lá no RPG que essa postura aqui. Às vezes porque ouviu de alguém, ouviu de algum profissional. Olha, se você não ajeitar essa postura, sua coluna vai ficar uma coluna de 80 anos. O que todo mundo costuma muito ouvir, né? Então tem essa parte. E o Pilates vai ser uma junção de exercícios globais. Eu que já trabalhei anos no Pilates, a gente trabalha tudo numa hora de Pilates. Alongamento, força, resistência. Então, qual que é a problemática dos dois? A gente não trata dor nos dois. Ah, Sara, mas o médico disse, mas você um dia disse, um dia eu disse. Mas a gente vem se atualizando, né? E no Pilates, hoje, para quem tem dor crônica, principalmente, ele vai entrar numa fase onde a pessoa já sabe controlar, né? Ou numa crise, onde a gente fala e muitas pessoas não entendem, numa crise de dor, ele vai ser extremamente contraindicado, os dois casos, né? Porque a gente está numa fase extremamente irritativa, onde pode acabar, inclusive, piorando. Vai lá, Caio. Nossa, tava me coçando aqui. Ó, primeiro de tudo, pessoal, alguns estados dos Estados Unidos e a maioria dos estados do Canadá tem um fisioterapeuta da nossa área, a musculoesquelética, como um profissional de triagem na emergência ortopédica. O que quer dizer isso? Hoje, quando você dá entrada na emergência por qualquer condição, quem te atende primeiro não é o médico, é o enfermeiro. O que ele faz com você? Ele faz uma classificação de risco para te dar uma pulseira colorida, para saber se você pula a fila na frente de todo mundo que está esperando ou se você é uma condição que pode esperar. Tá tudo claro até aí? A partir desse momento, nossa, a Réveillon já passou meu Instagram. Ó, tá tudo claro até aí? Bom, como que seria esse fisioterapeuta na triagem ortopédica? Você chegou com uma crise de coluna, travamento de ombro, joelho, dor temporomandibular, enxaqueca. O fisioterapeuta ele vai fazer uma triagem através do exame físico e testes de movimento, com a finalidade de te dar uma classificação de risco, para saber se você de fato precisa ir no ortopedista. Ah, mas eu quero ir no ortopedista. Tudo bem, por sua conta e risco. Qual que é a consequência disso? Tem um estudo da Julie Fritz, de 2014, que ela comparou o caminho comum de pacientes com crise de coluna, de pacientes com dor lombar. E o caminho comum foi o seguinte: médico, ressonância, remédio, médico. Só então, fisioterapia, tratamento, alta. E antes da alta, revisão com médico. Esse caminho comum custou $2.700 a mais do que ir no fisioterapeuta de cara. Como assim? É porque quando você vai no fisioterapeuta de cara, essa triagem funciona em 74% dos casos. Tem noção do que é isso? Esse mesmo estudo foi endossado num congresso americano da NES, que é a Sociedade Norte-Americana de Coluna Vertebral, onde acho que
o presidente é um neurocirurgião, o Todd Wetzel, e ele chegou e falou assim, ó, nossa, realmente os médicos que são treinados nessa classificação de movimento reduzem 78% das cirurgias. O dado já foi um pouco maior. E aí eu faço um contraste com a nossa realidade da pandemia. Quem tinha cirurgia letiva marcada foi desmarcado e os hospitais só admitiam cirurgias de urgência e emergência durante a pandemia. Quem não lembra disso? O que aconteceu? Arrefeceu a pandemia. Os centros hospitalares começaram a ligar para os pacientes que estavam na espera. E a maioria esmagadora dos pacientes desistiram de operar. Por quê? A história natural estava agindo. Porque realmente aquele caso não era para cirurgia. Então, é muito importante que você entenda. O fisioterapeuta é um profissional de triagem. Ele vai saber se o seu caso é de risco para te encaminhar para o médico, risco psiquiátrico, como, por exemplo, uma ideação suicida, para te encaminhar para o psicólogo e possivelmente para o psiquiatra. Ou se o seu caso, cara, você nem precisa de tratamento. É só fazer um deloadzinho, parar com esse seu ritmo frenético de atividade física e deixar seu corpo descansar. Muitos pacientes que eu tenho recebido não têm nem precisado do tratamento. A partir desse ponto, eu preciso entender que tudo que a Sara falou tem consequências não intencionais. O profissional não quer que você sofra daquilo. Ele acha que ele está te ajudando. Só que quando você fica nas posturas estáticas do RPG, você começa a não frequentar determinados graus de angulação de movimento da sua coluna, que foi feita por Deus dessa forma, suas curvaturas fisiológicas. Lordose, cifose, lordose, cifose. A partir do momento que você faz assim, ó, para você ficar parecendo uma tábua elegante para sua reunião, eu até entendo, mas no dia a dia essa transferência vai fazer com que você pare de frequentar aquelas curvaturas. E um problema que está tentando ser corrigido começa a ser amplificado por uma coisa que chamamos de disfunção de controle, que é quando sua habilidade de dobrar começa a ficar escassa. Sua habilidade de estender começa a ficar escassa. Você começa a não conseguir rodar o pescoço para olhar o retrovisor do carro. Você começa a ficar incapaz de levantar o ombro na linha da cabeça para carregar seu filho no colo. Porque você começou a ter disfunção de controle nas articulações periféricas por estar tentando toda hora estar elegante. Não sei se você percebeu aí, mas eu e a Sara estamos assim. E se você nos analisar de lado, vocês vão perceber que a gente está assim, ó, emborcado. Porque essa é a nossa posição de conforto. Se eu fizer isso aqui, eu não aguento ficar 3 minutos. Para você pode ser bom, mas para mim é ruim. Por isso que a postura é individual. E só para endossar tudo isso que eu estou falando, gente, eu entendo que você acredite em RPG, que seja o primeiro curso que você fez na vida, mas saca só isso aqui. Essa aqui é a maior revista científica da nossa área, tá? Cadê? Essa aqui é a JOSPT. É a seção de movimento e ciência. O que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe um editorial publicado chamado Sit Up to Straight, Time to Reevaluate. O que quer dizer? Sentar ereto. É tempo de repensar. Você vai para as recomendações principais desse paper. O que é que você vai ver aqui? Que não existe postura correta, que sua postura reflete sua crença e seus comportamentos, que diferenças posturais são fato na sua vida, que aquelas assimetrias onde seu ombro tá mais alto que o outro, seu quadril tá rodado, que muito osteopata ou quiropraxista fala para você, cara, caiu por terra. Simplesmente caiu por terra. A partir dessa informação, você decide em quem acreditar. Eu quero que você nos dê só uma coisa, o benefício da dúvida. Teste o que a gente está pedindo para você fazer. Você vai se sentir confortável. Se você se sentir confortável, você fica com a gente. Se não der certo, pode continuar aí com seus tratamentos passivos. Eu deixo isso para os meus pacientes, Sara, de uma forma inegociável. Eu estou aqui para ajudar se ele tiver flexibilidade cognitiva para aceitar o novo. Se ele tiver conflito de hierarquia, porra, Caio, quem é você se 10 médicos me falaram o contrário? Eu abro a porta e muito obrigado pela sua consulta, mas eu não vou poder te ajudar a partir daqui. Porque eu não vou ter um trabalho para ressignificar uma crença de um paciente que está com conflito de hierarquia. Esse paciente não pode vir em mim primeiro. Infelizmente, ele precisa sofrer demais no sistema para começar a acreditar no que a gente fala. Infelizmente, eu gosto de ser realista. E quando a gente fala que a gente abre a porta para o paciente ser bem livre para escolher, né, se faz com a gente ou não,
Não é sendo rude, é porque o paciente que tem uma crença dessa, ele não evolui com a gente. Porque ele fica sempre brigando com a informação que a gente dá. Então, é a gente puxando a corda de um lado para cá, ele puxa de um lado para cá, ao invés de todo mundo puxar para melhora, fica um cabo de guerra e o paciente não melhora, não evolui, depois fala que fisioterapia não deu certo, que fisioterapia não resolve, que o caso é grave mesmo, que o médico disse mesmo. Então, não tem como esse paciente evoluir com a gente se ele não se abre, se ele não está proposto a fazer ao que a gente vai propor, né? E a educação que a gente vai fazer para ele. Então, se você tem uma rigidez de receber, né, essas nossas informações, infelizmente, não vai ter como a gente ajudar. É triste, como a Lidiane colocou aqui, é triste, mas é muito verdade, porque até a gente conseguir, talvez, sei lá, você pagou contratou um plano de 3 meses comigo, e até eu te fazer acreditar em mim, né, eu te fazer se desamarrar dessas crenças, talvez levou os 3 meses e eu preciso de mais 3, de mais 6 com você, você não esteja disposto a pagar, porque talvez você está entendendo que conversa não é tratamento. Ah, mas ela tenta me falar, então às vezes a gente fica viu um post do Nemesiak, falei, caramba, como é verdade. Tome cuidado para não dar uma aula para o paciente sem saber se ele quer ouvir ou não, né? Então a gente tem que saber quem quer ser tratado pela gente, quem concorda, porque se não concordar, se não se abrir para absorver, não vai dar certo, infelizmente, né? A gente precisa ser muito sincero, porque a gente, mais do que os pacientes, às vezes eles nem acreditam nisso, né? A gente quer ver eles bem e independentes, com autonomia sobre a dor deles, né? Não é refém da nossa mão, refém de nós. Então a gente procura o melhor sempre para que eles tenham conhecimento de causa, saibam lidar nos escapes de dor, saibam lidar sozinhos em casa, né? Então, o paciente precisa entender que não é só quando a gente põe a mão, ou não é só. Muitas pessoas acham também que aquelas posições do RPG, por exemplo, é 5 minutinhos. E hoje em dia a gente é muito imediatista. 5 minutinhos vai. 5 minutinhos trouxe meu ombro de cá para cá. Tá, mas e aí o resto do dia, o resto do mês, o resto do ano, né? E a pessoa tá tão crente que isso aqui vai resolver, e aí depois que desce e a dor não passa, o desespero vem, né? O desespero vem, não, eu preciso de mais 20 sessões, eu preciso de mais 30, e a dor vai ficando, né? Então vai se tornando uma problemática que, como o Caio falou, o paciente vai sofrendo, 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 até chegar com a gente. E aí entra uma outra problemática que não tá no roteiro, mas que depois de você passar por tudo isso que não resolveu, quando você chegar na gente, você vai achar muito caro. Você vai achar muito caro porque você já gastou muito com coisas que não deram certo. E aí você vai ver mais um tratamento. Poxa, mais um tratamento, mas meu Deus, é muito caro. Todo tratamento que não deu certo antes, se você ficar comparando, você vai achar extremamente caro, né? Então, como o Caio citou o exemplo do artigo, se você começar pelo caminho certo, você gasta menos dinheiro, menos tempo, menos emocional, porque a gente com dor, a gente não é ninguém, né? Então, é um pouco disso aí. Olhando aqui no roteiro. Eu acho que a gente bateu o roteiro, né? Mas eu queria colocar a mesma condição que a gente falou do RPG também para o Pilates. Mas antes, parafrasear você, Sara, e retificar para todo mundo que nos assiste, seja no podcast ou seja na gravação, enfim, que para com essa ideia de que porque o médico falou qual tratamento você precisa fazer, acreditar que é aquilo. Definitivamente. Eu não entendo de cirurgia no olho. Eu não entendo de balé. Você concorda com isso? Eu não acredito que você creia que o médico entende de fisioterapia. O cara estudou medicina. É outra área do conhecimento. É complementar a nossa? Somos complementares às deles? Somos.
mas é outra área de conhecimento. Não é porque ele te mandou para Pilates, para RPG, para Hidro, que são essas as terapias que vocês precisam fazer. Na fisioterapia, você vai passar por outra avaliação para determinar o que é Pilates, RPG, osteopatia, quiropraxia, acupuntura, fisioterapia musculoesquelética, etc, etc, etc. Beleza. Uma vez que você modifica essa crença, você está aberto para as etapas da entrevista motivacional. E aí eu não esqueço de uma pergunta que eu recebi de um aluno certa vez, um aluno da turma 1, sabe? Ele falou assim, poxa, posta um caso de insucesso, você não tem caso de insucesso? Cara, eu tenho caso de insucesso, só que hoje a minha avaliação está tão direcionada que eu sei identificar quem responde de quem não responde ao meu tratamento. E eu não vendo um plano de tratamento para um paciente que não é respondedor. E é por isso que, de fato, hoje eu não tenho um caso de insucesso para te falar. Porque essas etapas da entrevista motivacional me mostram se o paciente está só na fase de contemplação, onde ele reconhece que quer, que precisa mudar alguma coisa no estilo de vida dele, mas está procrastinando, ou se ele está na fase de fato, manutenção da mudança de comportamento e só precisa da minha orientação. Então, é óbvio que o trabalho vai ser tão árduo e muito inefetivo se eu pegar um cara que está lá na fase que nem sabe do que ele precisa para melhorar. E quando ele reconhece o que ele precisa, ele procrastina, porque ele não tem tempo por causa disso. Porque caro é ficar com dor. Caro é não poder transar com seu marido, com sua esposa. Caro é performar mal no trabalho e ficar com medo o tempo todo de ser demitido. Né? Caro é perder os principais momentos da sua vida no seio familiar, porque você não quer ser o chato do rolê. Caro é muita coisa, menos o nosso tratamento. Então, o que está havendo é a inversão de prioridades, uma inversão de valores e uma falta de organização da sua parte. Porque para a mudança comportamental e para a transformação que a gente entrega, eu posso te falar uma coisa? Eu queria estar cobrando 10 vezes mais. Porque é cada relato de paciente aqui, meu amigo, que você não tem nem ideia da transformação que é gerada por isso. Então, é muito relativo essa questão de caro e barato. E só para não deixar passar batido, porque há uma questão de gênero dentro desse processo, e você relatou muito bem a questão da pressão social feminina e da postura, eu acredito que ela vai muito mais além. Eu acredito que esses comportamentos de encurvamento postural revelam na fase adolescente para a transição para a fase aguda uma vergonha da sexualização, onde o seio da mulher fica cada vez mais exposto e se ela ficar elegante, ela mostra cada vez mais isso. Para a menina é feio, encurva isso aí para esconder seu seio. Afinal, não é uma coisa que uma mulher de respeito deva mostrar. Né? Cruze a perna dessa forma, para não dar vazão àquele jeito. Sente de perna fechada, né? E você vê um padrão de hipertonia de adutores inexplicável, que parece até que a mulher passou por um processo de estupro, vamos dizer assim. E algumas vezes passou, e está omitindo o dado na entrevista clínica. Por isso que eu falo, é importante que você fale sobre tudo, não pormenorize nada, não acredite que, isso aqui é irrelevante. Né? Tem uma aula dentro do meu curso, que é a Hot City 10, que a Sara conhece, e ela viu que o rastreio de eventos de vida desencadeadores de estresse só foi ser revelado na nona semana do tratamento de um paciente que tinha uma tendinopatia de Aquiles absurda, que na verdade se revelou como uma síndrome dolorosa crônica, mas estava tratando como tendinopatia, porque ele achava que o contexto familiar dele era irrelevante para o problema no pé. Quando ele começou a identificar o contexto familiar, 90% de melhora no pé. Inexplicável. Meu Deus, você é bruxo. Não é bruxo, cara. Você que só saiu da contemplação agora. Você entrou na aceitação e na manutenção da mudança de comportamento. Não, não é ser bruxo. É entender que o todo faz diferença. Então, basicamente é isso. E essa questão que você relatou, Sara, sou vista como preguiçosa, se sinto relaxado. Nossa, uma pergunta simples. Por que que você acha isso? Vai revelar uma série de inconsistências no próprio discurso do paciente. Porque muitas vezes, não sei se é o caso, mas muitas vezes o paciente é uma crença dele, é uma perspectiva do prisma dele, que ouviu isso do
pai, da mãe, do avô, de um tio, e está transferindo através de uma generalização banal, que é um fenômeno que nós, seres humanos, insistimos em ter, para a situação de trabalho. Muitas vezes ninguém falou isso, não há evidências que corroborem para o pensamento do paciente. O pensamento é extremamente irracional. E essa paciente aí pode precisar só de uma série de questionamentos reflexivos para mudar o padrão de pensamento dela. E aí ela vai com um plano de ação, né, para ela fazer em casa. E esse plano de ação é simplesmente registrar o que ela pensou e as consequências dos seus pensamentos. E aí você vê uma paciente que muda o desfecho de dor, de incapacidade, de severidade de sofrimento no intervalo de 7 dias de uma consulta para outra, porque você soube somente perguntar. Eu não toquei na paciente, eu não fiz técnica manual, eu não coloquei agulha, não fiz pistolinha vibratória, não fiz diabo de ventosinha, exclui ventosa da sua vida, não fiz liberação facial. Eu só fiz a paciente entender o que estava acontecendo com ela. Então, essa cultura do fazer do profissional de saúde tem que sair. É difícil parar de falar quando a gente fala desse tema, né? Tem um professor soteropolitano, um dos melhores do mundo, cardiologista, Luiz Cláudio Corrêa, que ele é professor de um curso chamado Medicina Baseada em Evidências. E ele fez uma palestra no TED Talks falando de Papai Noel no Natal, no trenó. E aí o Papai Noel, nas vésperas do Natal, consultou com o cardiologista, e o cardiologista viu, sabe o quê? Que tinha uma artéria entupida e ele precisava fazer um cateterismo para colocar um balão de stent. Senão o Papai Noel não ia entregar os presentes lá. E aí quando ele mostrou as evidências, olha só, quem faz cateterismo e coloca o balão para impedir a artéria de ocluir por causa de gordura, aterosclerose, não reduz nem previne morte. Então ele talvez seria interessante esse Papai Noel nem saber que tinha um problema, já que eu vou submeter ele à intervenção com risco de consequências negativas, não intencionais, é verdade, mas eu possa impedir o Papai Noel de desfrutar do que é mais valioso na vida dele, que é entregar os presentes, e privar ele dessa felicidade que poderia, sei lá, liberar ocitocina, hormônios do prazer, e Papai Noel viver muito melhor sem o diabo da cirurgia. Caio, mas como é que colocar cateterismo não previne morte? Porra, tá no estudo. Você quer contestar a ciência? Bota um grupo que fez e um grupo que não fez e acompanha. O número de mortes não foi menor em quem fez o cateterismo. Mas 95% dos cardiologistas não sabem disso porque não estudam ciência. Então, isso pode ser transferido para você que tem dor. Você tem que parar com essa cultura de, eu estou sendo cuidado porque eu estou sendo investigado. Não, velho. Você não precisa de mais exames, de mais profissionais de saúde. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Parar por aqui e a gente fala da questão do Pilates, Sara. Fala para mim aí a crença principal do Pilates, que é o paciente achar que precisa fortalecer o diabo do powerhouse para melhorar da dor. Solta o verbo. Cara, quando a gente fala de Pilates, para quem faz o curso, quem está aqui como fisioterapeuta, vai saber que uma das coisas mais importantes que é passada no curso é ter um powerhouse, um core, né? Para quem não sabe aí, a musculatura do abdômen fortalecida, né? Ativada em todos os exercícios. E eu lembro que meu teto caiu ainda na época que eu estava no Pilates, quando saiu um artigo dizendo que tudo que a gente vai fazer, a gente querendo ou não, o nosso abdômen já está ativado. A gente não precisa ficar forçando para isso. E foi muito reforçado, a gente foi ensinado que durante uma época que pacientes com dor lombar eram um core fraco, não tem que fortalecer o abdômen. E, gente, isso já caiu por terra. Então, muitas pessoas entram no Pilates achando que tem um corpo fraco. Você não tem um corpo fraco. Na maioria das vezes é você que fragiliza o seu corpo. Eu tô com dor, não posso. Eu tô com dor, não vou. Eu tô com dor, fulano disse que não dá. Entendeu? Então, às vezes, é você que mais fragiliza o seu corpo do que o seu corpo é fraco. Se a gente for pegar artigos que falam tanto que nossa coluna suporta, o tanto de força que a gente tem, a gente vai ver o tanto que o nosso corpo já é muito forte. Senão a gente não estaria conseguindo fazer tudo que a gente faz, ainda que você seja sedentário, né? Então, a maior crença de pessoas no Pilates é: preciso fazer Pilates porque tem um corpo fraco, porque tem um core fraco. E
já foi comprovado cientificamente também que pacientes com dor lombar, se falando em lombar, né, já tem uma superativação da musculatura lombar, ou seja, você já está naturalmente com essa musculatura toda tensa. Sara, mas tensa por quê? Às vezes você está tenso e não percebe, tentando se proteger, às vezes está achando que a postura vai ajudar em alguma coisa, aí você já tensiona aqui, aí começa a doer e você não sabe por quê. Então as pessoas aí chega no Pilates, se inscreve no Pilates, toma ele exercício de fortalecimento em cima da musculatura que já está toda tensa. E aí é onde muitas pessoas falam, nossa, eu fiz Pilates e piorei, não sei por quê. Nossa, eu fiz RPG e eu acabei piorando, não sei por quê. Você acaba de colocar mais uma sobrecarga numa musculatura que já está pedindo socorro, né? Então, onde era para relaxar, você acaba tensionando mais ainda. E era para ser uma musculatura que você deveria ter a capacidade de acessar aquela amplitude, a capacidade de conseguir relaxar, de sentar relaxado, de dobrar sua coluna, mas você não acessa e acaba se tornando um movimento, inclusive, difícil de realizar. Eu tenho pacientes que, quando eu peço para relaxar assim, sentar relaxado, não consegue. O relaxado hipercorrigido é muito difícil, né? Então, essa é uma das crenças principais quando a gente se fala do Pilates. Olha só, é bem louco, né? Você falou do quanto que a coluna consegue carregar. Estudos em cadáveres, 250 quilos. Ó que louco, Sara. Saca só esse vídeo. Vou acelerar só para vocês. Só para você sacar. Simplesmente, o cara botou uma moto na cabeça e levou a moto para cima de um ônibus. Um cadáver sustenta 250 quilos na coluna cervical. Imagine você vivo, que tem músculo, ligamento, articulação, cápsula, várias estruturas ligamentares, vasculares, nervosas, que estão ali circundando, músculos circundando a sua coluna. Você ouvir de um profissional, sua coluna é fraca, não mexa, não dobre, não vire, não faça isso. Pelo amor de Deus, pare de aceitar os rótulos que colocam em você. Os rótulos são feitos para produtos, não para pessoas. Eu gosto de falar muito disso, e para finalizar aqui, esse paper aqui, ele mostra que em pacientes com dor crônica, a atividade muscular em tarefas funcionais, né? Aí eu abri aqui o artigo, é de um grupo aqui do Rio de Janeiro, inclusive, olha só o coautor, nosso grande Lorde. Então, basicamente, cadê ele? Saiu na Gate Posturing, né? Eles mensuraram indivíduos com dor lombar e sem dor lombar em atividades funcionais, como abaixar para pegar peso, sentar, levantar, subir escadas. Olha o padrão de ativação eletromiográfica. Olha o padrão. Comparando quem tem dor com quem não tem dor. Você entende? Então, basicamente, essa galera que fica fortalecendo o core, cara, não é charlatanismo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm acesso a isso aqui que a gente está mostrando para vocês. Essa galera que está fortalecendo o powerhouse, indivíduo com dor lombar, com dor crônica, que está fortalecendo o core, que está fazendo pilates para deixar seu cinturão de força forte, eles estão tentando te ajudar. Não é de má fé. Eles só não têm acesso a isso. Os pacientes que têm dor lombar já têm um padrão de ativação muito maior, que leva a gente a concluir que para que eu quero ativar mais se de forma involuntária, quando eu tento dar um passo, ele já entrou na atividade muscular. Entende? Olha o Réveillon de novo. Então, parece que esses pacientes eles precisam mais relaxar. E existem atividades específicas que nós, fisioterapeutas musculoesqueléticos, sabemos te orientar para saber como essa musculatura vai relaxar, como você vai frequentar os movimentos que a sua coluna tem que frequentar. Então, eu acho que essa aí seria a minha consideração final para essa live aí. Eu passo a palavra aí para você. É isso. Minha consideração final também é para falar que, Sara, Pilates é ruim? Não. Ele só precisa ser
colocado no momento certo. Ah, tô em crise, não é hora. Tô com dor, não é hora. Porque pode ser, ah, mas eu melhorei quando tava com dor. Quantos pacientes que fizeram pilates com dor melhoraram e depois falaram, Sara, voltou tudo de novo e não sabe nem qual caminho seguir, né? Inúmeros, inúmeros. Eu encontro muitos na rua que fizeram comigo, inclusive, né? Porque eu na época não tinha esse conhecimento. Então, Pilates não é ruim, apesar de eu, Sara, não gostar do RPG. Eu acho monótono, eu acho chato, mas isso é uma opinião pessoal. E como profissional, eu já sei, né? A gente já sabe que os benefícios não são, infelizmente, o que é prometido, né? A minha consideração final é isso. Você precisa entender você como um todo e não ficar refém de uma técnica, do que o médico disse, de uma cartinha, de uma só coisa. Você precisa entender sua vida como um todo, porque a maioria das pessoas ainda hoje esquecem que existe uma cabeça pensante, né? E só querem olhar para onde dói e não querem investigar, porque sim, dói investigar. É difícil, é doloroso a gente remodelar padrões de comportamento, padrões de pensamentos. Nós somos naturalmente catastróficos, nós somos, às vezes, naturalmente ansiosos, né? Então é difícil mesmo, mas se a gente não tiver autorresponsabilidade para a gente se tornar o protagonista, né, da nossa história, a gente vai ficar refém de todo profissional. Todo profissional que a gente for falar que a gente tem que fazer, não, esse aqui eu não gostei, não coloca a mão em mim, vou para outro. E aí você fica buscando, 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 e quando vê, já passou 5 anos, 10 anos. E aí, quando aparece um profissional pronto para te ajudar, como às vezes a gente encontra pessoas que a gente sabe que a gente pode ajudar, mas a pessoa não abre as portas, né? Então fica muito difícil. Então, essa seria a minha consideração final para essa live. Ó, Pode falar. ó só, adicionando, né? Aham. Pessoal, o mais barato pode sair mais caro, eu acho que você entendeu isso. Ponto. Eu entendo que você vem aqui e eu te digo, ó, seu tratamento é de 3 meses e custa R$ 4.800, 4.860. E eu entendo que você vá no estúdio de Pilates mais próximo e 3 meses custam R$ 750, porque é R$ 250 o mês. E você faz 2 aulas por semana. Aí você pensa, nossa, são 8 sessões no primeiro mês, mais 8 no segundo, mais 8 no terceiro. Cara, não são 24 sessões proveitosas para você. São 24 sessões em 3 meses no Pilates, 24 aulas, que vão ajudar você a cronificar uma coisa que não precisaria ser cronificada. Para estes casos, mais uma vez, não é que o Pilates não funcione ou não preste para nada. Eu falei isso nos stories hoje. Eu estou abrindo um estúdio de Pilates. Eu ganhei dinheiro com Pilates no sexto semestre, quando eu nem era formado em fisioterapia ainda. Eu precisei tirar 10 em dermato funcional, em 3 provas, para poder ganhar a bolsa do Pilates. Dermato funcional, um homem. Quase trabalhei na dermato, com hoje uma mulher que é a maior referência daqui na minha cidade, a Milana Almeida. E ganhei a bolsa porque ela tinha uma empresa, e eu tirei 10 na matéria dela. Então, não é que Pilates não funciona, eu sou fã do Pilates. Mas hoje o Pilates virou uma atividade física sofisticada, sem individualização nenhuma. Claro que para toda regra tem sua exceção e você pode estar no estúdio maravilhoso que sempre te supriu. Mas não é a maioria das condições crônicas que a gente vê em consultório. Então, o barato pode sair caro. Então, essas são R$ 750 em 3 meses, porque você está pagando mensalidade para fazer 8 aulas por mês. Mas talvez aqui em 3 meses você só fizesse 12 visitas ou 8 visitas, mas tivesse autonomia para não depender de mais ninguém. Então, é uma reflexão que eu queria deixar para vocês e prometo que não acrescento mais nada aí. Só na hora que você encerrar, você me convida como colaborador na marcação para poder aparecer no meu feed também. E E por hoje é só. Muito obrigado só aí. finalizar acrescentando uma coisa, que eu tive uma paciente de 15 anos e entra muito nesse contexto. Eu estava no Pilates ainda com ela. E alguns profissionais hoje reforçam o Pilates como se ele fosse um tratamento de doença. Ai, o Pilates é para tratar uma doença. E era engraçado que essa paciente de 15 anos, toda bonitinha, toda barbizinha, chegava na frente da sala da porta. Eu já esperava, falava, meu Deus, a Ju vai chegar hoje aqui. Ela chegava e fazia assim, ó.
Ai. Aí eu falava, e aí, Ju, tudo bem? Boa noite. Ai, Sara, hoje tá péssimo. Isso durou acho que uns 2 anos, sem exagero. Até que um dia eu sentei com a mãe dela e perguntei sobre o contexto de vida, na escola não estava bom, com a relação com o pai não estava bem. Eu falei, ó, eu preciso que você pare Pilates comigo. E nós três choramos. Nós três choramos porque eu já estava com ela há 2 anos e a mãe dela falou, meu Deus, mas como assim? Eu falei, esse ambiente do Pilates, porque tinha sido um médico que tinha indicado, porque ela tinha uma escoliose e tal, não sei o quê. Esse ambiente reforça na cabeça dela de que ela é uma adolescente doente. Então, pela forma como hoje as pessoas indicam o Pilates, parece que a pessoa vai morrer daqui para amanhã por causa de um ombro mais alto, por causa de uma coluna. A gente não é perfeitamente simétrico, né? E aí ela escolheu ir para musculação e 2 meses depois encontrei a mãe dela na padaria e falou: Menina, tu precisa ver como ela tá, outra pessoa. Até arranjou um namoradinho e não sei o que, não sei o que. E já não tinha mais dor. Então, dependendo também de como a pessoa recebe essa indicação, recebe essa informação e ela absorve que ela tá doente, que o caso dela é grave, ah, eu vou pro Pilates porque eu tô doente. Isso vai influenciar também e a pessoa vai se tornando uma dor crônica, né? E para finalizar, eu tive um outro paciente também, um homem jovem, uma dor na costela, sem causa aparente, e a gente fez a raio-x, a gente fez um monte de coisa. E aí, 4 sessões e nada, não tinha nenhum movimento, nada. Eu falei assim: senta aqui comigo, me conta, o que está acontecendo? Voltei para refazer toda a avaliação, né? Ele, tem um exercício lá no Pilates que eu odeio fazer. Ele não fazia Pilates comigo, era com outro rapaz. Eu falei: qual é? Um que deita assim, naquele negócio assim e tal. Deus saiu muito pior dali. E para piorar, no meu horário só tem velha. E eu nem entendia tanto como eu entendo hoje desse aspecto social, né, psicossocial. Eu falei, tá, mas o que tem a ver o horário de ter só velha? Eu não gosto, porque as velhas estão melhor do que eu. Eu fico me sentindo que eu tô um lixo ali. Eu falei, o que você gostaria de estar fazendo? Futebol. Eu gostaria de estar fazendo futebol e o personal da minha casa, que na minha casa tem uma academia, e eu queria estar lá fazendo personal na minha academia. Eu falei, e por que não faz? Eu posso? Eu falei, pode. E aí, depois disso, a dor sumiu, não foi mais pro Pilates, foi fazer a musculação dele em paz na casa dele e a dor sumiu. Então, ir pro Pilates para ele também reforçava de que ele estava no ambiente de idoso, que Pilates era coisa de idoso, de velho caquético. Ele se sentia, assim, a pior pessoa do mundo no Pilates. Então, tem que entender, a gente também tem que entender que às vezes o paciente não é para aquilo, né? E aí muitos profissionais não levam isso em consideração. Tá, mas você tem 15 anos, faça Pilates. Mas será que gosta? Será que a pessoa vai sentir prazer? Será que a pessoa vai ter constância naquilo? Então existe um grande mundo aí, né? Que a gente precisa e a gente desmistifica todo santo dia nessa rede social. E era isso. Resumindo, Mas nada. resumindo, resumindo essa primeira paciente que você relatou, ela não esperou a dor diminuir para viver, né? Ela adicionou vida à dor dela, né? Acho que é sobre isso. Exato. É isso. Duramos mais de 1 hora aqui na live. Não vi nenhuma pergunta. Então ensinamos bem demais, viu? Jeitinho. Prefiro acreditar nisso. Não achei nenhuma pergunta aqui, não. Nem eu. Então, eu vou deixar uma caixinha de stories lá no meu, você deixa no seu e vamos finalizar, deixar salvo aí no feed pra galera ver. Encerramento. Marivânia todas, hein, Marivânia? Marivânia da Bahia, se eu não me engano. E ela tá em todas as lives. Ótimo. Gente, um obrigada a todo mundo que compareceu. Quem quiser tirar alguma dúvida, vai ter o vídeo salvo no feed. Quem quiser comentar alguma coisa, perguntar no próprio vídeo. Ou a gente vai abrir caixinhas no nosso profissional. Muito obrigada, Marivânia. É isso. Um cheiro, boa noite a todos. Tchau, Caio. Obrigada por essa live Eu, maravilhosa. eu que agradeço, estamos aí para próximas. É nóis. Um abraço, pessoal.